Aline, eu não sei mais o que fazer, é sério. Tem hora que eu tô tranquilo e do nada parece que meu peito aperta, sabe? Eu começo a respirar mais rápido e fico achando que vai acontecer alguma coisa ruim. Eu tento controlar, mas quanto mais eu penso nisso, pior fico. Será que você consegue me ajudar? Claro, tenho como te ajudar, bastante até, porque nesse vídeo a gente vai fazer o que a gente chama de psicoeducação, que é o quê? É falar sobre o tema, é explicar sobre ansiedade, sobre transtorno de ansiedade, sobre formas, né, de você melhorar, estratégias, né, manejos para ansiedade. Então, assim, você vai aprender muita coisa aqui e você vai poder colocar em prática. Você já percebeu, então, que o erro tá aí você tentar, justamente você tentar controlar seu pensamento? O que você não sabe é que a gente tem muitos pensamentos automáticos. Todas as pessoas têm muitos pensamentos automáticos. A gente não tem esse domínio desses pensamentos. Os pensamentos, eles simplesmente invadem. E o erro de muitas pessoas, quando se sentem ansiosas, é tentar controlar os pensamentos. Bem, eu como psicóloga, eu tô atendo há 23 anos. Nesses 23 anos, o que eu mais ouvi são pessoas que chegam pra mim e falam: Aline, eu quero controlar a minha ansiedade. Então, assim, Aline, eu não aguento mais sentir ansiedade. Eu não quero mais ansiedade, eu não quero mais saber de ansiedade. A ansiedade me domina, eu sofro muito e eu não quero saber, eu quero ansiedade zero. Tira essa ansiedade de mim. Meu objetivo é ficar com zero ansiedade. Então, eu quero dizer pra vocês que isso é impossível. Não tem como a gente ficar com zero ansiedade. Porque a ansiedade, na verdade, é uma emoção, como todas as outras, né? A gente tem felicidade, tem tristeza, né? Tem angústia, medo, né? Ansiedade, o medo é uma emoção e a ansiedade deriva daí. Então, ela faz parte, a gente vai ter todas essas sensações. E imagina você não sentir alguma coisa. A gente, na verdade, deve valorizar muito os nossos pensamentos, nossas emoções, porque também se a gente tentar tirar uma, né? Não tem como tirar uma. Se for pra você tirar uma, você vai ficar sem. E imagina como seria sem graça a nossa vida sem emoção, porque as emoções, elas balizam a nossa vida. Então, a gente sabe que se alguma coisa é perigosa, já o nosso corpo já emite um sinal de alerta. Então, se alguma coisa, né, a gente sente, a gente vai ficar triste, da mesma forma que a gente vai ficar feliz, e a gente só vai também saber o que é uma felicidade quando a gente sabe também o que é uma tristeza. Então, é importante a gente ter e sentir as emoções. Só que, na verdade, as pessoas reclamam muito quando essa ansiedade está extrema, e realmente é bastante desconfortável a gente sentir uma emoção extrema, porque muitas vezes a pessoa tá muito ansiosa e chega um momento que ela já não tá mais preocupada com a situação em si. Ela começa a se preocupar em passar mal. Ela começa a pensar: será que minha pressão tá aumentando? Será que eu vou desmaiar? Eu tô ficando maluco? Enfim, eu vou ter um AVC. E não é. É a ansiedade. Ela é bastante desconfortável, mas ela não é perigosa. A ansiedade, ela vem junta com diversos pensamentos que, na verdade, estão distorcidos. Pode perceber, se você estiver muito ansioso, tenha certeza, você tá com distorções cognitivas. Ou seja, você está cometendo erros de pensamento. Um dos mais comuns que a gente vê na ansiedade é a catastrofização. Você aumenta o perigo, você superestima. O que acontece quando a gente está ansioso? A gente superestima o perigo, a ameaça, e a gente subestima a nossa capacidade de enfrentamento. Só que, na verdade, isso já é uma distorção de pensamento em si. Porque qual é a realidade? A realidade não tem nenhum super perigo, ameaça gigante. Esse perigo, ameaça, ele é muito pequenininho ou até totalmente inexistente, tudo criação da mente, dos pensamentos. E a sua capacidade de enfrentamento, que você se vê tão pequenininho na hora, tão incapaz de lidar com aquele perigo, na verdade a sua capacidade de enfrentamento ela é muito alta. Então tá distorcido, não tem perigo gigante e você não é pequenininho e incapaz de lidar com aquilo. Você é grande, você é forte, você tem total capacidade de lidar com aquilo e aquela ameaça, às vezes, ela é totalmente pensamento, ela não existe. Só que o nosso corpo interpreta o quê? E a gente está sofrendo um perigo, uma ameaça real. E o que a ansiedade faz? Como ela quer nos proteger, a função da ansiedade é a sobrevivência, nos ajudar na nossa sobrevivência, é nos ajudar a sobreviver, a se proteger de perigo, né? Na verdade, é muito importante a gente começar a tentar olhar a ansiedade não como uma inimiga. Eu quero me livrar da ansiedade, eu não quero sentir isso. Não, é importante sentir para balizar. Mas você pode também começar a mandar pro seu cérebro que você não tá no perigo real, que ele não precisa te defender, te proteger tanto assim. O problema é que muitas pessoas começam a se assustar demais com as sensações da ansiedade e elas escalam essa ansiedade. Então, às vezes, pode gerar até um que a gente chama de ataque de pânico, né? Vulgarmente conhecido como crise de pânico, né? O termo certo hoje de se falar é ataque de pânico e não crise de pânico ou de ansiedade. Então, os ataques de ansiedade. Aline, então quer dizer que muitas das vezes o problema não é nem tão grande, a gente acaba fazendo com que esse problema seja mais complexo do que ele é, e isso acaba prejudicando mais ainda a gente, é mais ou menos isso que você está querendo dizer?
Com certeza, eu quero dizer que, assim, pensamentos, eu quero que vocês guardem essa frase agora. Um pensamento, ele é só um pensamento, ele não é um fato. Só que na hora da ansiedade, a gente encara esses pensamentos catastróficos, muitas vezes, ou com outras distorções, como se eles fossem reais, como se já fosse a realidade. Por exemplo, o meu pai está internado com câncer, você já visualiza, mas ele vai morrer, mas ele... Calma, não aconteceu nada, ele descobriu um câncer agora, tem chance de tratamento, às vezes ele vai viver vários anos, vai curar. Então, assim, a gente já... começou a chover, e aí a chuva aperta, você já imagina alagando tudo, você não conseguindo chegar em casa, você tendo que dormir no escritório. Enfim, às vezes você potencializa e não é nada daquilo, né? Um filho que a febre demora a baixar, você já fica, ai meu Deus, vou ter que voltar na emergência, vou ter que internar, esse não sei o quê. Sabe? E não é. Muitas vezes é a ansiedade falando, mas claro, outras vezes... a gente tem que avaliar esses pensamentos. Outras vezes pode ser uma realidade, sim. Não estou dizendo que sempre que a ansiedade vem, que os pensamentos vêm, eles são sempre irreais ou aumentados ou distorcidos. Não, a gente tem que avaliar. Muitas vezes os pensamentos estão de acordo com a ansiedade, sim. Mas em geral eles estão distorcidos. Mas o que eu quero que vocês entendam a ansiedade, ela não é inimiga. Parem de ver a ansiedade como inimiga. Na verdade, a gente tem que agradecer a nossa ansiedade, porque quantas vezes, por exemplo, um filho precisava realmente de um atendimento médico rápido para aquela coisa que ele estava sentindo, uma doença piorar. A nossa ansiedade levou a gente a tomar atitudes mais rápidas, por exemplo. Isso, eles aí correndo, né, para um hospital, e aquilo salvando seu filho. Isso. E aí eu posso até contar, todo psicólogo pode fazer isso, inclusive, que é para ajudar, às vezes, um paciente, a gente pode contar coisas da nossa vida. Um exemplo que aconteceu com a gente também, isso faz parte da terapia cognitivo-comportamental. Então eu vou falar para vocês um caso que aconteceu com a minha vida. A ansiedade, ela já foi muito minha amiga, né, assim como já foi inimiga. Mas ela já foi amiga, por exemplo, uma vez que meu filho começou a sentir muita dor, e eu dei atenção àquilo, e eu agi rápido, e de fato, era uma apendicite, ele precisou ser operado no mesmo dia. Aquilo precisou de uma intervenção rápida. E se eu demorasse mais, é uma dor, não sei o que, podia piorar, enfim, ia agravar todo o quadro. Às vezes a gente vai precisar realmente desse alerta da ansiedade. Às vezes você tá andando numa rua escura e vê pessoas estranhas e tal, e você, cara, tô em perigo, você acelera um passo, então às vezes você se livra de um assalto, então ela tá sendo sua amiga, a ansiedade. Outra vez você pode olhar e falar assim, não, tá tranquilo e tal, ansiedade, tá tudo bem, não estou em perigo. Mas é legal ela alertar pra você poder avaliar se você tá de fato num perigo real, ou se você pode falar, calma, tá tudo bem, e não ficar alimentando esse ciclo da ansiedade. Porque esse é o problema, quando a gente começa a alimentar, e aquilo vira um monstro, e de repente você tá com aquelas sensações desagradáveis da ansiedade intensa, muito fortes, achando que vai morrer, achando que de fato vai desmaiar, e ataque cardíaco mais acelerado. E se você começa a falar, não, tá tudo bem, eu não tô em perigo, isso é só a minha ansiedade falando, parar, respirar, pausar, isso pode mudar todo o quadro. Falar, tá tudo bem, eu já conheço, essa é a minha ansiedade, minha pressão não está aumentando, eu não vou desmaiar, então eu posso parar, desacelerar um pouco o passo, e isso, né, você manda pro corpo, tá tudo bem, tá tudo bem. E ela tende a baixar. Enquanto que se você alimenta aquilo, ai meu Deus, estou passando mal, que isso é muito o que acontece no transtorno do pânico, né? Ou nos ataques de ansiedade mais fortes. Que aí você entra naquilo, né? Ai, meu coração tá acelerado. Ai, não sei o quê. Ai, eu não tô bem. Ai, eu tô estranho. Ai, eu tô vendo as coisas direito, tá ficando tudo meio turvo. Ai, não sei, não tá legal. Preciso fugir. Quando na verdade você pode falar, não, peraí, eu tô ansiosa. Deixa eu respirar. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, fundamental. Na ansiedade, a gente tem duas opções. Na verdade, 3. Ou a gente luta, enfrenta, ou a gente foge, ou a gente paralisa. Qual é o ideal? O ideal é sempre o enfrentamento. Mesmo com medo, mesmo com ansiedade, enfrenta. Porque quanto mais você evitar uma situação, mais essa situação pode piorar das próximas vezes. Por exemplo, começa a me dar ansiedade de pegar metrô. E aí eu evito uma vez. Eu acho que eu posso ter uma crise forte no metrô. Não vou pegar. E aí você evita. Aí depois você evita de novo, você evita. E aí o dia que você resolve ir, aumenta a chance de você de fato ter uma crise maior. Por quê? Porque você evitou. Teu cérebro entendeu como de fato é perigoso pegar metrô. Então você já vai muito mais tenso, pode ter uma crise nesse momento. Quando eu passei por um período de obesidade, inclusive, eu ficava com muita vergonha e medo de ir na academia, porque eu achava que as pessoas iam ficar olhando pra mim e achavam que iam ficar com preconceito, é mais ou menos isso, assim, de eu não querer, de eu achar que as pessoas vão me julgar, me olhar, eu já ficava com uma, eu não vou não, porque senão vão me julgar. E eu acho que eu fiz justamente o que você falou, que foi, e eu simplesmente ia, e na verdade, no fundo, ninguém queria nem saber de mim, né? As pessoas não estão nem aí pra ninguém. Eu acho que a maioria das pessoas não vão nem reparar se você tá ali
dia ou não. Perfeito, exatamente isso. Que você poderia também ter evitado. E quantas coisas a gente não perde quando a gente começa a evitar certas situações pela ansiedade, né? Você estaria deixando de fazer uma coisa legal para sua saúde física, para sua saúde mental, que aí para academia, você estaria evitando isso por um medo, por uma vergonha, por um medo do julgamento, né? O que não é a vergonha, né? A timidez, é o medo do que o outro pode estar pensando. Então, por um medo de um julgamento, provavelmente imaginário, porque não ia existir, ou se existisse, Exatamente. mínimo, você ia deixar de fazer uma coisa que ia te fazer bem. Muito né? bem. Ia ser boa pra tua ansiedade, né? Pra tua vergonha, ia te levar pro enfrentamento. Foram 2 meses lutando contra isso, no final eu acabei indo. E acredito que se enquadra exatamente no que você tá falando. Muito interessante. Sim. E é muito comum isso, a gente perceber as pessoas evitando situações em que elas imaginam que elas possam se sentir mais ansiosas. De fato, elas podem se sentir mais ansiosas, mas é importante a gente aprender a tolerar esse mal-estar da ansiedade. Claro que quando você tá tendo já de fato um transtorno de pânico, com as crises muito recorrentes e bastante desagradáveis e sofrendo demais com aquilo, com aquela ansiedade patológica, claro, é muito importante buscar a terapia, de preferência cognitivo-comportamental, para você passar por uma psicoeducação e aprender a lidar melhor com seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. E muitas vezes também vai precisar do auxílio medicamentoso, um tratamento com psiquiatra que vai estar te medicando, né? E aí dessa forma a terapia junto com a terapia medicamentosa do psiquiatra vai estar fazendo com que você melhore mais rapidamente, tenha uma vida mais funcional. Porque no caso do transtorno do pânico, que é um dos transtornos de ansiedade, tá no grupo da ansiedade, ele pode se tornar um transtorno muito limitante, né? Você fica com a vida muito limitante, você começa a evitar tantas situações, é tão desagradável, é tão intensa as sensações de ansiedade, que você muitas vezes, quando você não tá saindo de casa, você tá totalmente recluso, você só se sente seguro na sua casa, às vezes no seu quarto, às vezes na sua cama. Então, assim, é um transtorno que, se você não cuida, se você não busca ajuda, você pode chegar a ficar muito limitado, e aí vai ficando cada vez mais difícil sair disso, né? Então, quantas vezes nesses casos, né, a terapia e a medicação não te ajudam rapidamente a voltar a ter uma vida mais funcional? E a questão do medicamento, ela é muito importante, gente, porque muitas vezes eu vejo muitas pessoas com preconceito com a medicação. Claro que a maioria das pessoas não querem precisar tomar um remédio, mas muitas vezes é necessário, porque a medicação, ela vai te trazer funcionalidade, qualidades de vida. E, por exemplo, na questão do transtorno do pânico é fundamental, porque chega um momento que você não consegue trabalhar direito, você começa a faltar muito, você começa a se limitar demais, e isso, inclusive, pode te levar a uma depressão. É muito comum, vem junto. Você começa a se sentir muito fracassado, muito incapaz, vem bastante o pensamento de incapacidade, porque você começa a pensar, gente, mas eu não tô conseguindo fazer o básico, que é sair pra trabalhar, que é encontrar pessoas, às vezes até, digamos, ir pra uma academia, a pessoa não consegue ir, porque fica com medo de passar mal na academia, né? Ou então no próprio percurso, às vezes fica difícil você ir pra esquina sozinho, quer estar sempre acompanhado, enfim, e mesmo acompanhado não é a garantia que você não vai ter uma crise. Então, assim, gente, se você estiver passando por transtorno do pânico, busque ajuda. Aí não tenha preconceito com a medicação. Porque se você estivesse passando, por exemplo, por uma diabetes, né, um problema cardíaco, algo mais sério, você não vai tomar uma medicação? Por que as pessoas têm tanto preconceito com a medicação quando o assunto é saúde mental? A gente passa por diversos transtornos, assim, transtornos até que requerem bastante atenção, como, por exemplo, transtorno bipolar. Procura ajuda porque a medicação e a terapia, elas podem te tirar desse quadro muito rápido. Quanto mais você demorar para buscar ajuda, mais difícil fica e mais tempo você fica sofrendo. Que muitas vezes as pessoas tentam, não, vou dar um jeito, vou resolver aqui do meu jeito, então, eu não quero gastar dinheiro. Mas, poxa, o quanto você não ganha quando você busca essa ajuda, de preferência rápida? Outra coisa bem legal para o manejo da ansiedade é a gente fazer respiração diafragmática. Essa é uma técnica muito importante, inclusive está nos manuais, né, de terapia cognitivo-comportamental. A importância da respiração diafragmática. Como é que é? A gente inspira. A gente pode inspirar em 3 tempos. Lentamente, vou ensinar para vocês. Você inspira em 3 tempos, estufando a barriga. 1, 2, 3. Puxei o ar pelo nariz e ao mesmo tempo fui estufando a barriga. 1, 2, 3. Prendo a respiração em 2 tempos. 1, 2. Solto pelo nariz ou pela boca. E ao mesmo tempo que eu for soltando o ar, eu vou encolhendo a barriga, só que no dobro do tempo. Esse dobro do tempo é muito importante. Então eu vou soltando o ar e encolhendo a barriga.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você perceber que sua ansiedade está muito elevada, você está muito estressado, pausa um pouquinho, 5 minutinhos que você tire para pausar, para fazer uma respiração diafragmática, vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Inclusive, eu indico isso para algumas pessoas, até em hora de prova de concurso, que é um momento muito importante, né? Você está fazendo uma prova muito importante, ou prova do Enem, que aquilo, né, vai definir muita coisa do teu futuro. Então, isso em geral gera muita ansiedade. Eu falo, para, quando você perceber que já não está conseguindo pensar em nada, tá dando branco direto, pausa 5 minutos. Isso não vai ser perder tempo, pelo contrário, você vai estar ganhando tempo, porque você vai estar pausando, vai fazer essa respiração. Isso vai fazer com que você volte mais para sua presença, e estando mais na sua presença, você, né, no momento presente, você vai conseguir aumentar o seu foco. Seu foco vai voltar. Outra coisa bem legal, que ajuda muito, muito importante para diversas coisas, mas para a ansiedade é fundamental, exercício físico. Tem algumas pesquisas que já falam que pelo menos 35 minutos a 40 de exercício físico aeróbico 4 vezes por semana. O ideal, muitos médicos indicam todos os dias, mas a gente sabe que às vezes fica bem difícil na nossa rotina corrida. Então, se você conseguir fazer pelo menos 35 minutos de exercício aeróbico, né, numa esteira, numa bicicleta, uma caminhada, né, 4 vezes ao dia, vai te ajudar muito na redução dessa ansiedade. Mas é claro, mas Aline, só o exercício físico vai solucionar a minha ansiedade, meu transtorno do pânico? Mas vai ajudar bastante. Quanto mais a gente conseguir somar técnicas nesse manejo da ansiedade, melhor. Então, assim, faça terapia, se necessário, medicação. A gente pode aliar isso a práticas, né, respiratórias, né, que, por exemplo, a respiração diafragmática, como eu ensinei agora, o exercício físico. Tem a prática também que eu quero falar com vocês, da meditação, da atenção plena, o mindfulness, que é o quê? De forma intencional, a gente vai pausar e a gente vai se observar. Tem o mindfulness da respiração e das sensações corporais. Tem o mindfulness que eu gosto muito, né? São alguns exercícios de atenção plena que a gente tem. Mas o meu queridinho é o mindfulness, né? Que a gente presta atenção plena na respiração e em partes do corpo. Mas você vai fazer mais vídeo pra gente sobre meditação? Vai ter aqui no canal ou não? Com certeza. Já vai ter muita novidade agora. Eu tô pra gravar muitos vídeos, né? De meditação, meditação guiada, mindfulness. Segue a gente aqui que vai ter muito vídeo aí. Isso é bom, hein, pessoal? Vamos seguir pra gente poder acompanhar e ficar o mais saudável possível nesse mundo louco que a gente vive, né? Com certeza. Aliás, o Mindfulness fala muito disso, né? Essa questão da atenção plena. A gente percebe que a gente vive hoje em dia muito no piloto automático. A gente faz uma coisa aqui, depois você nem lembra com o que você fez direito, porque você não tá com a atenção plena ali em cada coisinha que você tá fazendo. Você tá aqui, mas você já tá pensando ali, né? Então a gente tá muito no automático, né? Às vezes a gente chega num lugar, às vezes você vai até dirigindo pra algum lugar, depois você para e pensa, nossa, mas como que eu cheguei aqui que eu nem lembro? Por quê? Porque a gente tá muito nesse piloto automático, né? São muitas informações, muitas coisas pra gente fazer, enfim. Então é muito comum a gente ver as pessoas nesse piloto automático. O que é importante? Tem como fugir disso tudo? É difícil, né? Mas o que a gente pode fazer? O que é saudável fazer? É a gente tirar momentos do dia, ou pelo menos um momentinho do dia, pra pausar. É essencial você pausar 5 minutinhos do seu dia. Eu vou pausar 5 minutos para meditar, para fazer uma meditação da atenção plena, ou para fazer uma meditação silenciosa, ou para fazer uma respiração. Pause por pelo menos 5 minutos. 5 a 10 minutos já faz muita diferença. Então, o que eu quero falar do mindfulness? Como é que é esse mindfulness da respiração e de você prestar atenção em partes do corpo? Como é isso? Você vai fechar os olhos e de forma intencional você vai começar a observar a sua respiração. Como se você fosse um espectador de fora. Você não vai estar induzindo nenhuma respiração, como no caso da respiração diafragmática. No mindfulness você vai só observar. Você vai se observar, você vai parar, você vai fechar os olhos, você vai se internalizar. Não precisa musiquinha, você só vai pausar, você tá quietinho. E aí você vai observar. Como é que tá a sua respiração? Como é que tá o ritmo da sua respiração? Como é que estão os seus pensamentos? Não é para parar pensamento. Observa o que tá passando pela sua mente. Observa de forma intencional partes do seu corpo. Como é que tá meu pé? Como é que tá minha perna? De forma intencional você pode começar a prestar atenção em cada dedinho do pé. Sensações do pé. Se o pé tá quente. Perceber o pé em contato com a sola do sapato. Ou o pé descalço em contato com o chão. Ou tomar consciência de como é que tá o
seu pé, a posição da sua perna. Tô de perna cruzada, tô com a perna esticada. Você vai de forma intencional prestando atenção em cada partezinha do seu corpo. E aí você vai subindo, presta atenção nos braços. Pode perceber os músculos, vai também relaxando os músculos. Se deu conta que tá tensionando as pernas, relaxa a perna. Tá tensionando o ombro, relaxa. Tá tensionando o rosto, relaxa. Tá de olho fechado, mas tá fazendo uma pressãozinha, né? Uma tensãozinha com os olhos, eu não tinha nem se dado conta. Percebi. Relaxa mais os olhos, você mesmo vai dando esses comandos pro seu corpo. Relaxar os olhos, relaxa o maxilar, solta, vai relaxando o rosto todo, vai relaxando o corpo todo, né? Vai tomando consciência, por exemplo, das suas mãos. Como é que estão minhas mãos agora? Elas estão suadas? Elas estão mais frageladas? Pra quente, né? Como é que estão as sensações? Nesse momento que eu tô pausando, eu tô sentindo alguma dor no meu corpo? Porque muitas vezes a gente tá sentindo dor em partes do corpo e a gente, nessa correria da vida, a gente nem se dá conta. Aí você percebe, nossa, tal parte aqui tá doendo, tal parte tá incomodando. E 5 minutinhos que você faz isso, não necessariamente você vai parar os seus pensamentos, mas você com certeza vai reduzir muito o número, né, de pensamentos que você teve. Isso vai te trazer mais para sua presença, vai te tirar um pouco dessa perturbação mental, desse falatório mental, né? Porque a nossa mente, muitas vezes, ela faz muito barulho. Esses pensamentos, eles vêm, um atropela o outro, é muito pensamento por minuto. E a mente, às vezes, ela fica um falatório só. Então é legal, às vezes, a gente pausar, acalmar essa mente, né? Deixar essa mente menos barulhenta, vir mais para nossa presença, perceber o nosso corpo, perceber a nossa respiração. Isso faz com que instantaneamente o nosso nível de ansiedade e estresse diminua, faz com que o nosso foco aumente e diversos outros benefícios. Inclusive, tem pesquisas falando que se você fizer essa meditação da mindfulness, né, da atenção plena, por 8 semanas seguidas, o seu nível realmente de estresse e ansiedade, ele diminui, assim, bruscamente. Então, assim, se você puder, faça. Você aí de casa, faça esse teste. Se você está sofrendo com ansiedade, estresse ou qualquer outro transtorno de ansiedade. No tratamento da depressão, né, uma terapia, essa meditação é usada como uma terapia coadjuvante extremamente eficaz. A ansiedade, ela é bastante desagradável. Não tente controlar. Isso você não pode esquecer. Tenta deixar fluir. Se você tentar controlar, o que eu quero deixar claro para você nesse vídeo é: se você tentar controlar a sua ansiedade, vai ser pior. Então você aceita a ansiedade, você tenta fluir com ela. Ai, Aline, mas que viagem, vou fluir com a ansiedade tão desagradável. Como é que eu vou aceitar uma coisa tão desagradável, essa sensação tão ruim que eu tô sentindo? Como é que eu vou aceitar? Aceita. Lembra que a ansiedade, ela é sua amiga, ela é importante. Não tem como a gente eliminar completamente a ansiedade. Ela é essencial, fundamental para nossa proteção, para nossa sobrevivência. O que a gente precisa fazer é mostrar para o nosso corpo que a gente não está no perigo real, avaliar. Nós somos os únicos seres vivos capazes de pensar sobre o nosso próprio pensamento. O nome disso é metacognição. Então, assim, o pensamento veio, como eu falei no início, o pensamento invade, a gente não tem controle, não tente controlar os pensamentos que vêm, porque eles invadem, esses pensamentos que a gente chama pensamentos automáticos, eles invadem. A gente pode olhar para eles e a gente pode não se identificar e deixar passar. Ah, você está em perigo. Pode. Não. Você olha, avalia. Não, será que eu tô vendo perigo? Quais são as evidências? Evidências a favor, evidências contrárias. Não, acho que não é bem assim. Deixa o pensamento ir, não se identifica com ele. Porque lembra dessa outra frase também que eu quero que você guarde. Da mesma forma que os pensamentos vêm, eles vão. Se você não se identificar, se você não se prender a ele, ele vai vir e ele vai passar. Se você não se identificar. Então, assim, pensamentos, mais uma vez, são só pensamentos. Pensamentos não são fatos. Outra coisa importante de lembrar: se você está ansioso, com certeza você está tendo pensamentos distorcidos. A gente vai pensar sobre o nosso próprio pensamento e a gente vai mudar esse pensamento. A gente chama isso de reestruturação cognitiva. Você vai mudar o pensamento distorcido que veio, você vai avaliar, você vai olhar, opa, não é bem assim, tá distorcido isso aqui. Deixa eu trocar esse pensamento por outro pensamento. Quando a gente faz esse exercício de trocar o pensamento, consequentemente o nosso sentimento ele vai mudar ou ele vai diminuir de intensidade. Então, por exemplo, um pensamento muito catastrófico que fez com que a sua ansiedade de 0 a 10 fosse para um 8, 9, 10, se você reavalia e modifica esse pensamento, você consegue fazer essa ansiedade baixar.
para um nível suportável, tolerável e não tão sofrível. Você baixa a ansiedade com 4, tá tranquilo já. Então, assim, também é importante a gente aprender a lidar com algum nível de mal-estar. Tá tudo bem sentir ansiedade, tá tudo bem ter ali o desconforto da ansiedade. É importante a gente aprender a tolerar um nívelzinho de mal-estar. Então, ok, tá tudo bem, sabendo que certas ocasiões você vai ter que sentir ansiedade mesmo, isso é normal e tá tudo. Tá, e se o espectador ficou com alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar nos comentários. A gente vai trazer mais vídeos ou não? Já responde logo ali pro pessoal. Com certeza, gente. Por favor, coloca lá nos comentários, bota suas dúvidas. A gente vai estar fazendo muito mais vídeos sobre ansiedade, sobre como lidar com a ansiedade, sobre como lidar com o estresse e diversos outros temas, meditações guiadas, mindfulness. Então coloca aqui suas dúvidas, seus comentários, se você se identifica, se você passa por isso, se sua ansiedade é patológica, coloca aqui nos comentários, a gente vai responder. E segue aqui, compartilha com outras pessoas. Gente, infelizmente a ansiedade, transtornos de ansiedade estão crescendo demais, né? No Brasil, o Brasil é um país assim com altos níveis de pessoas com transtornos de ansiedade. Então vocês compartilhem com seus amigos, que às vezes o seu amigo do lado, ele tá sofrendo de ansiedade e ele não fala. Você nem sabe, mas às vezes ele pode estar passando, às vezes, por um transtorno do pânico, por um toque, né, por um TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada. Enfim, ele pode estar evitando situações que você nem imagina. Então, assim, compartilhe com o máximo de pessoas. Tá, e aquele tema secreto daquela meditação que você fez comigo, que você vai trazer também? Com certeza, a gente vai trazer aqui nos próximos vídeos, gente. Se inscreve no canal. Um beijo pra todo mundo que ficou até aqui e até a próxima.